dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesse sábado o programa Nova Era, em mais uma edição, a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, tem o imenso prazer de realizar nesta manhã mais um programa Nova Era. O programa Nova Era é uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Em parceria com a AME, produz em seu laboratório o programa Nova Era. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME com a finalidade de levar até vocês, telespectadores, a mensagem espírita. A mensagem espírita deste momento em que nós estamos vivenciando essa grande temática hoje, o divórcio. Vamos aqui hoje apresentar para vocês o divórcio na visão espírita. Por que o divórcio? Quais são as consequências do divórcio? O divórcio estaria de acordo com as leis divinas ou só contrário às leis divinas? Nossa bibliografia é de costume, são as obras básicas da codificação espírita kardeciana. Aqui, em especial, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da qual extraímos a parte da visão espírita. Como vai o seu casamento? Comparemos então como se fosse um semáforo, que vocês estão vendo aí, a questão, né? O seu casamento está em verde, amarelo ou vermelho? Isso quer dizer, seu casamento vai bem? Seu casamento está sendo ameaçado? Quer dizer, pare. Ou seu casamento está no vermelho? Quer dizer, já acabou? Como vai? Como vai a relação com seu cônjuge? Como se estabelece com ele a relação de quê? De casamento? Está correndo risco? Certo? Está, digamos assim, tudo correndo tudo muito bem? Ou acabou? Vamos ver. Seria o casamento a união de desigualdades? Sim, casamento significa união de desigualdades. Não se casa igualdade, certo? A tampa da caneta e a caneta se entendem, certo? Casamento é isso aí. Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 1. Vamos ver a resposta? Ele respondeu, quem? Jesus. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, o criou macho e fêmea, e disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas, por que então retrucaram eles? Ordenou Moisés que o marido dessa sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Então, quer dizer, a visão é de Jesus, não é minha. Tá? Nós não temos nada contra alguém que optou pela separação, que temos motivos fortíssimos para a separação. Tá? Absolutamente que não somos contra as decisões. São decisões muito pessoais. Estamos analisando aqui a posição da espiritualidade, a opinião de Jesus, quando foi questionado com relação àquilo que Moisés prometia lá, né, no Pentateuco dele. Lá no Evangelho ainda, segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 5, coloca o seguinte, o divórcio é lei humana,
que tem por objeto separar legalmente o que, de fato, já está separado, certo? Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só aplicáveis nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, o divórcio, ele é uma regulamentação daquilo que de fato já está separado, certo? Estabelecer uma relação de, quer dizer, de dissociar, no vulgar das pessoas, descasar-se, quer dizer, regulamentar no papel, certo? O que de fato já estava separado. Porque o casamento é união de afetos, não de corpos, não de interesses materiais. E se houve somente o casamento de interesses materiais, que é o casamento comercial, que eu já comentei, certo? Se foi com a beleza acaba, o dinheiro acaba o casamento. Então é o seguinte, o divórcio vem justamente para estabelecer uma relação paritária, de igualdade de direitos, certo? Porque não dá mais para ficar numa relação conjugal. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não se deve ser facilitado entre as criaturas. Esta é a recomendação de Emmanuel no livro Vida e Sexo, lá no capítulo 8. Ele continua falando. É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam o burilamento, né, as reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. Então, quer dizer, é no casamento que as almas em desafetos se reencontram para buscar na afeição, certo, a reparação daquilo que em outras existências ficaram mal trabalhados, mal elaborados, mal resolvidos. Se reencontram para recomeçar na onde pararam, na questão do casamento. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores, a alegria, a esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Compelidos, muitas vezes, às últimas fronteiras da resistência, é natural que os esposos ou esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio, calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino do casal. Nesses lances da experiência, surge a separação, a maneira de bênção necessária, e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que ele diga a respeito, acolhendo ou não nova companheira para uma jornada humana. Quer dizer, separou, ele busca outra, ela busca outra, e o casamento continua. Óbvio que não é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que sobreponham as próprias suscetibilidades e as aflições. Então, nós não somos a favor de aconselhar ninguém que separe. Mesmo que a gente perceba que chegou no grau extremo, a decisão tem que ser do casal e nunca de nós que estamos de fora. Eu jamais aconselharia qualquer pessoa, em qualquer atitude, a separação. A gente aconselha realmente a reconciliação, certo? A rever, não é isso? Verificar ali, acertar os ponteiros do relógio, isso. Tentar manter a união esponsorícia e não induzir o outro a tomar atitudes que talvez ele não gostaria de tomar, mas que ouvindo você, ele vai tomar porque você disse para ele tomar atitude. Porque amanhã, se der errado, ele fala que foi você que o aconselhou a separar. Mas se der certo também, não fala nada. Então, não aconselhe. Vencendo as duas etapas de regeneração ou expiação,
que rogaram antes do renascimento do plano físico, em auxílio a si mesmos, ainda assim é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus. E ninguém possui o direito de torturar ninguém, à medida de que? Face das leis eternas. Não. Se não está se entendendo, se não está dando para levar, para que a tentativa de empurrar isso a trancos e barranco? Tenta, faça tudo. Chega ao grau extremo. Chegou ali, se não tem outra situação, a separação, o divórcio vem justamente para efetivar o que de fato já estava separado. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. Não está contrário à lei divina, não. Isso é uma necessidade dos próprios homens. É momentâneo. Efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus ajuntou. E não cabe interferir na vida do cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação de que se confiou. Ocorre, porém, que se não cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins. Então, não separeis o que Deus ajuntou, quer dizer, aquilo que já está realmente unido pelo afeto, não serão as leis humanas que separará o casal. Absolutamente. Não existem leis humanas que contrapõem as leis divinas. Se o casal está unido afetivamente pelas leis divinas, não é simplesmente a lei dos homens que vai estabelecer o divórcio, a separação. Não. Tá? São eles mesmos, os amigos, que se enlaçam vínculos do casamento, que desejam separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhe as decisões. Então, nós jamais devemos interferir nas decisões dos outros. Devemos aconselhar a manter uma relação a mais amistosa possível, certo? A mais, assim, digamos assim, a mais tolerável possível, até o último ponto, certo? Tolerância é o máximo que tivermos, porque os casamentos estão acabando por falta de tolerância, certo? Por falta de aceitação de poder tolerar o outro, pela nossa intolerância. Khalil Gibran, como já comentei no sábado passado, ele já dizia, maridos, amai vossas esposas. Esposa, amai vossos maridos. Mas não façais do amor um cativeiro, uma prisão, um grilhão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro a mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas que vivem juntas numa completa harmonia. Então, a harmonia deve existir entre os cônjuges, certo? É o respeito à individualidade do outro, certo? Não é mandar, o casamento não é mando. O casamento é uma união muito espontânea, muito livre, em que as decisões devem ser iguais, dentro de um clima de paz, de tolerância, de amor, de afetividade. Então, por isso que é muito importante o respeito à individualidade do outro, certo? Tolerância tem que ser 100% para poder manter um casamento. Minha avó já dizia que no casamento o casal tem que aprender a comer 1 quilo de sal, sem beber água. Muito importante essa amizade, certo? É a base do relacionamento interpessoal, pois ela é a igualdade harmoniosa predita pelo Khalil Gibran, certo? É a soma das desigualdades, porque a harmonia é a soma das desigualdades. O marido, ele é desigual da esposa. A esposa é desigual do marido. Então são uniões de igualdades. É a soma dessas duas igualdades que fará a harmonia no casamento. São as diferenças. Um time de futebol, ele joga e ganha, porque ali desigualdades se jogam
desiguais. Então, o crescimento está nas desigualdades, certo? Já pensou botar 11 jogadores dentro do gol? Não tem jeito. Tem que colocá-los estrategicamente dentro do campo, certo? Para que se joguem de forma estratégica e marquem o gol. Assim é o casamento. É essa relação de harmonia, de desigualdade, numa soma, numa busca em comum, de uma aceitação mútua um do outro. Quem ganha e quem perde na separação do casal, dos cônjuges? Só podia ser eles. São os filhos. Porque o casal, ele acha outra, ela acha um outro. E os filhos? Acham outros pais? Não, ele não vai achar outros pais, né? Ele vai achar alguém que vai ter os cuidados, né, com ele, mas não vai ser a mãe, não vai ser o pai, padrasto, a madrasta, não é pai, embora pode até fazer o papel de pai. Então são os nossos filhos que perdem numa separação. O casal não perde, não. Normalmente os filhos são as principais vítimas quanto da separação do casal, pois eles não têm como arranjar outros pais iguais. Quando encontram, são padrastos, madrastas, que não se sentem na obrigação de aceitá-los como filhos legítimos. O casal separado pode encontrar outro marido, outra esposa, o que não vai fazer para eles a diferença nenhuma, certo? Mas para os filhos faz uma grande diferença. Existe muito no dia a dia o acasalamento e não o casamento, certo? O acasalamento é o encontro descompromissado de duas pessoas visando unicamente a sensualidade. Não há vínculo afetivo, certo? Os animais, por exemplo, se acasalam. Tem ali a cópula, quer dizer, a união sexual, e vão embora. Nunca mais, talvez, se vê. Isso é acasalar. Tem muitas pessoas que estão acasalando. Estão unindo-os comercialmente para uma vida em comum de pouco tempo, certo? Depois um vai, o outro também vai, e pronto, acabou o casamento. Então não houve casamento, houve um acasalamento. O casamento é a união afetiva, permanente, duradoura, certo? De acordo com as leis divinas e de acordo com as leis dos homens. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram do quê? De um cálculo de interesse e de vaidade tola, nas quais o coração, o sentimento não tomou parte alguma naquela relação pelo casamento. A causa preponderante dos divórcios são a intolerância, as disputas, a ausência do amor, o ciúme exacerbado, o egoísmo, etc, etc. São muitas coisas que causam a separação. Por quê? É o casamento, e houve ali um comércio. Né? A tentativa, vamos fazer uma tentativa para ver se dá certo. Depois que o casal muda ele. Depois que o casal muda ela. Não muda, não. Não vai você achar que depois do casamento você muda ele ou muda ela, você não muda. Já tem que entrar pelo casamento mudados, certo? Porque lá no casamento, ninguém muda ninguém. Se nós dermos conta de mudarmos a nós mesmos, já é o bastante. Ter a pretensão de mudar a esposa ou mudar o marido? Não tenha. Porque vai dar com os burros na água. Não vai dar certo. O impacto das diferenças. Né? Um dos primeiros incômodos da relação matrimonial tem sido o impacto das diferenças. Enquanto para uns essas diferenças são desafiadoras, instigantes, mesmo fazendo amadurecer sempre mais a convivência, para os outros vários elas são motivo de frustração e desconsolo, de irritação, depressão, preponderante da fuga, do abandono, do isolamento puro e simples. Quantos casais se trucidam ali, um mata o outro? Você vê hoje a mídia mostrando aí quantos homens que matam as esposas, as mulheres, não é isso? O feminicídio. Quanto que está aí, né? Nessa linha se apresentam as diferenças dos níveis sociais, das capacidades intelectuais, dos dotes físicos, da beleza plásticas, dos status econômicos ou dos valores morais e espirituais. Pergunta 817 do Livro dos Espíritos. São iguais perante Deus o homem e a mulher?
e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então são iguais. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Pergunta 818 do Livro dos Espíritos. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza da mulher. Entre homens moralmente poucos adiantados, a força, ela faz o direito. Mas esse tempo está passando, né? Esse tempo é o tempo da barbárie, do coronel, não é? Coronelismo. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? 819 do Livro dos Espíritos, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos mais leves, e ambos o dever de se ajudarem mutuamente e suportar as provas de uma vida cheia de amarguras. Não é isso? Então, a mulher tem funções diferentes. Não é isso? Então, a mulher tem menos força física, enquanto o homem tem mais. Mas a mulher tem mais força afetiva, enquanto o homem tem menos força afetiva e mais força física, certo? E mais força racional. O homem age mais espontaneamente pela razão, enquanto a mulher espontaneamente age mais pelo sentimento. Não quer dizer que a mulher não é inteligente. É, e muito inteligente. Mas na espontaneidade, o homem usa muito mais a razão do que o sentimento. E a mulher usa muito mais o sentimento do que a razão, de forma espontânea. Então, as diferenças estão aí. A pergunta 820 do Livro dos Espíritos, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A uns Deus a força para proteger o fraco, e não para escravizá-lo, para esmagá-lo, para matá-lo, para maltratá-lo. Não. É para proteger. Deus apropriou-se à organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar na vida. Tendo dado à mulher menor força física, deu ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então a ela foi dado esse valor que o homem não possui tanto quanto a própria mulher, a esposa. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim. Maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. É a mulher que carrega no seu ventre durante 9 meses, né? O próprio marido. Não, né? Mas o marido da outra mãe, né? Quer dizer, que carrega um futuro marido, certo? Porque o seu filho amanhã vai tornar-se adulto, vai casar, ter uma esposa, certo? Então, a mulher chega a ter uma condição muito mais precisa, porque é a mulher que dá a vida, ela gera, né? Aliás, quem dá a vida é Deus, mas ela gera o ser, o ente querido, no seu ventre. 822 do Livro dos Espíritos. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio é de justiça. E este é que deve ser. Não façais aos outros o que não queríeis que eu vos fizesse. Então, o princípio da justiça é o respeito ao direito do outro, da outra pessoa. 822A. Assim sendo uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com o quê? Com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar dos direitos, como é consagrado no artigo 5 da nossa Constituição Federal, do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou outro concedido é contrário, né, à justiça.
Quer dizer, você não pode dar um e não dar outro. Né? Dar o outro e não dar o outro é injusto. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie, que já passou. O sexo, além disso, só existe na organização física, visto que os espíritos podem encarnar-se num e no outro sexo, outro gênero. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. São assexuados, conforme a pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. E aí, Khalil Gibran volta a falar para nós: maridos, amai vossas esposas, esposas, amai vossos maridos, certo? Mas não façais um do outro um grilhão, quer dizer, um cativeiro, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro a mesma bebida, mas não bebais na mesma taça, certo? Sede vós como são as cordas da lira, que, embora separadas, mas que vibram numa completa harmonia, certo? Respeito à individualidade do outro, tá? Então está aí a taxa de divórcio, para terminar nosso programa. Casamento vezes divórcio no primeiro semestre de 2019, 2020. Vocês podem observar aí que casamentos no primeiro semestre de 2019, né, de 261 casamentos, tivemos uma queda para 180 casamentos, quer dizer, uma queda de 29%, né, de casamentos. Tá? Foi uma coisa bastante considerável. De 2019 para 2020, 29% de diminuição dos casamentos. Tá? A questão do divórcio, no primeiro semestre de 2019, em 166 divórcios, certo? Para o primeiro semestre de 2020, caiu para 112 divórcios. Então, tivemos uma diminuição de 32%, tá, dos divórcios. Isto, de certa forma, é uma grande vantagem, né? Então, fatores que influenciam na vida do casal. Muito importante. Eu comentei no sábado passado todos aqueles fatores de suma importância que deve haver entre os cônjuges. O respeito, certo? O amor recíproco, a tolerância, né? Essa compatibilidade, essa cumplicidade, essa aceitação mútua, essa união de desigualdade. Amor. O amor deve permanecer, deve fazer parte da tua vida, a da vida do casal. Então, amigos do Ideal Espírita, amigos telespectadores da TV Candidez, o programa Nova Era chega ao seu final nesse sábado, trazendo mais esse elenco do divórcio, para que todos possam pensar e raciocinar se vale a pena mesmo ao divórcio. Se você se considera que vale a pena, a decisão é sua, não é nossa. O nosso aconselhamento aqui é que você faça tudo por garantir, certo, a permanência do seu casamento. Segure ele, tá? Mantenha ele no sinal verde. Não deixe ele nem caminhar para o amarelo, para não chegar ao vermelho. Muita paz para todos vocês, cônjuges, casais. Que Jesus proteja o lar de todos vocês, que proteja a família de vocês e que o mantenha firmes e fortes no casamento. Um grande abraço, um bom final de semana para todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Obrigado.